falar. Então, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos nessa noite. Que dia é hoje? Dia 6/4, né? De 2026. Não sei, mas às vezes quando é bom dizer as datas, né? Feliz Páscoa. Um dia após a Páscoa. Não, a Páscoa tem 50 dias. Não, mas a Páscoa foi outro Domingo de Páscoa. do domingo de Páscoa. Então, sejam bem-vindos. Vamos fazer uma oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus, meu Pai, Filho e Espírito Santo. A oração tem que ser com calma. Tem que manter a calma, fazer com calma. Se a gente está simplesmente a oração privada, tem que ser com calma. Tem que ter tempo. Claro, às vezes a gente faz dentro do tempo que a gente tem, mas dentro do tempo que a gente tem que fazer com calma. Você vai rezar, bom, eu tenho 15 minutos para rezar, então naqueles 15 minutos é com calma. Tem 2 horas para rezar, então 2 horas com calma. Não dá para rezar aquilo que tu rezaria em 2 horas em 10 minutos. Aí não vai dar certo. Bom, então vamos dando continuidade ao nosso curso sobre a oração privada. Essa é a nossa 5ª aula, né? E vou dar como última aula o curso. Depois a gente vai começar aqui um outro curso, né? Que é sobre o direito, né? Direito natural e divino. Mas isso é uma outra história. A gente viu até aqui, então, sobre os graus de oração, né? Nós estamos falando dos graus de oração, então nós vimos o primeiro grau de oração, que é a oração vocal, que é uma oração que nos prepara para a oração meditativa. Tá? E a oração meditativa, então, ela é necessário que a gente faça o que a gente viu como ato de fé, né? O ato de fé, ele é a parte integral da oração. Não existe oração sem o ato de fé. Assim como não existe casa sem teto. Para ser casa, tem que ter o teto. Se não tem casa, se não tem teto, não é casa, né? E oração é a mesma coisa. Se tu não faz o ato de fé, ela deixa de ser oração, né? Então, e o que é o ato de fé? O ato de fé, a gente falou na última aula, são 2 vias, uma via que depende da gente, outra via que depende da graça. A via que depende da gente, ela é uma via que parte da nossa vontade e leva o nosso intelecto a ler, né? Algum texto, pode ser, eu digo ler, mas pode ser ouvir de repente, mas o mais comum é ler. As pessoas normalmente elas liam, né? Principalmente o Evangelho, algum texto de algum santo, a vida do santo, mas então é levar você a ler alguma coisa, né? E a tua inteligência, então, ela lendo, vai acontecer aquilo que Santo Agostinho falou, que a inteligência, ela é iluminada pela luz do verbo, né? Então, quando você, claro que para você ler, por exemplo, uma passagem da Bíblia, você tem que ter a fé. A fé é pressuposto, né? Então, quando você tem fé e você lê aquilo com fé, então você percebe que alguma coisa acontece na tua inteligência. Essa inteligência que foi forçada pela vontade a ler, algo acontece nela. E o Santo Agostinho diz que então, o que acontece é o que está lá no prólogo de São João. Quer dizer, é uma luz que vai te ilumina a tua inteligência e você fica mais inteligente, você consegue perceber a verdade que está naquele texto, né? Então, essa hora que você percebe a verdade, você percebe que a luz está te iluminando, você percebe, então, a luz está me iluminando, eu entendi isso aqui, a luz está me iluminando, então a luz que está me iluminando é a luz do Cristo. Então, essa luz vai forçar também a tua vontade. Então, o ato de fé, ela parte da vontade para a inteligência, mas a inteligência que vai agir na tua vontade. E esse agir na vontade, esse agir da vontade, ele é fruto do Espírito Santo. Tá?
É que pena que o pessoal não veio aqui, o pessoal da renovação, hein? Porque essa ação do Espírito Santo na vontade, que é uma consequência natural das orações. Qualquer a oração, se você fizer a oração do jeito que eu estou falando, automaticamente você vai ter aquilo que eles chamam entre aspas, de efusão do Espírito Santo. Mas a efusão do Espírito Santo não é um dom, uma graça unicamente da oração carismática, assim. Ela está dentro da ordem natural da oração. Esse ato de fé que eu falo para vocês, quando o intelecto iluminado do Espírito Santo força a tua vontade de amar a luz, e depois a gente vai ver agora em seguida amar daí o Cristo, isso aí é uma ação do Espírito Santo, isso aí é o que eles chamam de efusão do Espírito Santo. Isso não é uma coisa extraordinária, que você precisa de uma coisa assim extraordinária para acontecer isso contigo. Isso acontece naturalmente na oração. Boa noite. Por enquanto eu estou só fazendo uma revisão, tá? Revisão. Então eu falei que nós passamos pela oração vocal, chegamos na oração de meditação, que é o segundo grau de oração. E aí nós entramos no terceiro grau de oração, que é a oração afetiva. Antes de eu passar na oração afetiva, eu vou mostrar para vocês mais ou menos como é que a gente faz a oração meditativa. A oração meditativa não é para você interpretar a Bíblia, é para você perceber, você fazer com que a verdade se esclareça para ti daquilo que você está lendo, né? Por exemplo, nós vamos ler aqui em Efésios 6, ó, do 10 ao 20, ó. Então vou imaginar ali que eu já fiz a oração vocal ali, né? Eu pedi a fé, pedi a graça do Espírito Santo. Aí eu rezei o Pai Nosso, meditava, como nós fizemos na última aula. Aí eu me senti preparado já para ler a palavra. Então, estou preparado para ler a palavra. Então eu vou ler a palavra, né? Obviamente eu não vou fazer isso agora, porque eu não estou concentrado para fazer isso aqui. Mas eu já fiz em casa essa passagem aqui, então eu já sei aquilo que eu meditei. Então Efésios 6 diz assim, ó. Então vamos imaginar que tu está lá na tua oração, né? Bom, agora está na hora de ler a palavra. Tu selecionou lá, antes de começar, tu selecionou o Efésios lá, né? O 6, né? Do 10 ao 20, né? Aí tu começou a ler. Então eu estou na oração meditativa, tá? Vou tentar fazer um ato de fé. A primeira parte já está feita, porque a minha vontade já ordenou a minha inteligência a ler. Então eu já estou na primeira parte, que depende de mim, eu já fiz. Eu estou aqui lendo, já estou lendo. Agora eu tenho que tentar perceber que a minha inteligência vai ser iluminada pelo Cristo. Como que eu percebo que a luz do Cristo está me iluminando? Quando eu leio isso aqui, eu entendo. Simplesmente entender. Não é para tirar um tratado de teologia, que não é para você ser um teólogo. É só para você entender o texto. Certo? Vamos lá. Finalmente fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, fortalecei-vos. Onde é que eu arrumo uma força? Onde é que eu arrumo uma força? É no Senhor, né? E na força do seu poder. Então, o poder de Deus, ele me fortalece. Revesti-vos da armadura de Deus, para poderdes resistir às insídias do diabo. Então ele está dizendo que eu vou ter força se eu usar a força de Deus, né? E eu usando a força de Deus, né, eu vou ter condições de resistir numa guerra às forças do diabo. Pois o nosso combate não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra os principados, contra as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra o espírito do mal que povoam as regiões celestiais. Então eu estou numa guerra espiritual. Então nós estamos... agora eu estou entendendo. Eu estou numa guerra espiritual. Eu preciso me fortalecer. Então eu não posso ser um fracão. Eu preciso me fortalecer. Me fortalecer aonde? Na força de Deus. Então é o próprio Deus que vai me dar força, né? Tá, mas me dá força da onde? Da fé, da esperança, da caridade, da oração. Aqui em seguida ele vai, vamos ver o que ele vai dizer. Mas eu na minha cabeça, então estamos numa guerra espiritual, eu tenho que ter força para lutar, e essa força está onde? Está em Deus. Estou entendendo. Por isso deveis vestir a armadura de Deus, para poder resistir no dia mau e sair firmes de todo o combate. Portanto, ponde-vos de pé. Então, para lutar tem que ser de pé. Tem que estar com a armadura de Deus, tem que estar de pé, né? Tem que estar a cabeça para frente, cabeça erguida.
e cingir os vossos rins com a verdade. Então, para eu lutar contra o mal, não adianta eu lutar, me armar com mentiras e coisas superficiais, coisas que eu não sei se é verdade. Eu tenho que me armar com a verdade. Então esse é o primeiro ponto. Então, temos que estar na verdade. A gente quer lutar contra os espíritos do mal, nessa guerra espiritual, né? Então, primeira coisa, tu tem que estar amparado na verdade. É a primeira coisa que ele fala. E revestivos da couraça da justiça. Tá, então quer dizer que eu estou numa guerra espiritual, eu tenho que lutar contra as forças do mal, eu tenho que usar o poder de Deus para lutar. Mas o que é esse poder de Deus? A verdade e a justiça, por enquanto. E calçai os vossos pés com a preparação do evangelho da paz. Então tem outra arma para mim, então tem outra coisa que eu tenho que me revestir. Eu tenho visto com a couraça de Deus. Mas o que é essa couraça de Deus? No que ela consiste? Consiste da verdade, da justiça, da paz, né? Empunhando sempre o escudo da fé. Na verdade, ele está mandando que ele diz que eu estou numa guerra. E o que eu tenho que usar é o poder de Deus. Mas onde é que está o poder de Deus? Está nisso que ele está me dizendo agora. Justiça, verdade, paz. E eu vou me defender, tudo que vier de agressão contra mim, eu vou me defender com quem? Com a minha fé. Empunhando sempre o escudo da fé. A fé é o que me protege. Se vier uma mentira, se vier alguma coisa contra mim, eu tenho minha fé. Vou acreditar no que eu acredito. Com o qual podereis extinguir os dardos inflamados do maligno. Né? Quais os dardos inflamados do maligno? Tentações, as coisas do mundo, as coisas boas, o prazer, a concupiscência, tudo que te desordena, você vai se proteger como? Com o escudo da fé. E tomai o capacete da salvação. Então, sempre em mente, então, eu tenho que me vestir das coisas que vão ser úteis para mim na guerra espiritual. A fé como capacete, a justiça, a verdade, né? A paz. O capacete vai aonde? O capacete vai na cabeça. Capacete da salvação. Então, sempre pensando na minha salvação, né? Salvação. Então, eu tenho que estar sempre na minha mente que tudo isso que eu estou fazendo, essa guerra que eu estou na guerra, estou usando as coisas que Deus me deu, então eu uso o capacete da salvação. Já que a salvação sempre está dentro da minha mente. É o objetivo. O meu objetivo é a salvação. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Opa, então quer dizer que eu já tenho aqui o poder de Deus através da justiça, da paz, da verdade. Tenho o capacete da salvação na minha mente. Meu objetivo é a salvação. Essa guerra é o objetivo que é conquistar a salvação. E agora ele começou a me dar uma arma, porque antes eu não tinha uma arma, eu tinha só coisa para me proteger, né? Eu tinha a couraça de Deus, né? Eu tinha o escudo da fé, o capacete da salvação, por isso tudo isso é para me defender, né, militar? Tudo isso é coisa para me defender. Agora ele começou a me dizer o que eu tenho para atacar. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus é uma arma. Estou entendendo? Negócio, cara, guerra espiritual. Ele diz que é uma guerra espiritual. Ele está te dando tudo, está te dando como você se proteger, está te dando o teu objetivo, que é a tua salvação, como as coisas para você se proteger e a arma que você tem, que é a palavra. Com orações e súplicas de toda sorte, orai em todo o tempo. Opa, então tem orações, orai em todo o tempo, que aí nós vamos entrar na aula de hoje. No Espírito. E isso vigiai com toda a perseverança. Vamos entrar na aula de hoje. E súplica por todos os santos. Orai também por mim, para que quando eu abrir os meus lábios, me seja dada a palavra para anunciar com ousadia o mistério do Evangelho, do qual sou embaixador em cadeias, que eu fale ousadamente, como importa. Então, nessa guerra espiritual, eu tenho aquilo para me defender, tenho aquilo para eu atacar, que é a palavra, né? E nessa guerra eu tenho que ter duas coisas: a perseverança e orar sem cessar. São meus alimentos, na verdade. Nessa guerra espiritual, o que eu tenho de comida é a oração, orar sem cessar, e a perseverança. Certo?
Então tá. Então é assim que tu faz a meditação, você entende o texto, você dá uma unidade no texto. Ah, agora eu entendi. Agora eu entendi o texto, eu entendi o que é aqui, o que está em Efésios 6. Agora eu entendi. Entendi por quê? Porque a luz do Espírito, a luz do Cristo iluminou minha inteligência. Então eu percebo isso aí. E eu acredito nisso aqui. Porque se você lê que pois o nosso combate não é contra o sangue, você diz, para aí, tio, eu tenho tanto problema no mundo aqui, eu tenho filho para sustentar, o meu combate é esse, é meu emprego, parcela do meu carro, a doença do fulano de tal, minha mãe que eu tenho que cuidar, que é no hospital. Não é espiritual, o negócio é aqui, é material, pronto, aí já perdeu a guerra. Então você não está tendo fé. Né? Diz que a guerra é espiritual. Existe a guerra do sangue, mas não é essa que nós temos que nos concentrar, priorizar. É a guerra espiritual. Então a fé, não adianta você entender isso aqui, você tem que, realmente, eu acredito que a nossa guerra é mesmo espiritual, certo? Quando você percebe que a luz iluminou, aí você começa a entrar na oração afetiva. Oração afetiva é a terceira morada de Santa Teresa, tá? Que tem as moradas, né? Vai dar 1 a 7. A primeira morada é a oração vocal. A segunda morada é a oração meditativa, isso que eu fiz agora. Quando você assente, não é só ler e entender, tem que assentir. E a terceira morada é a oração afetiva. Quando você percebe realmente, você percebe com fé que a luz está te iluminando, você começa a amar essa luz. Porque é ela que está fazendo você a entender e a sentir. Então você começa suavemente a amar essa luz. Certo? Mas ainda não é oração afetiva. Quando você percebe que tem a luz que está te iluminando, você percebe que vai ter uma fonte da luz. E essa fonte da luz é o Cristo. Quando você percebe que a fonte da luz é o Cristo, e você começa a amar o Cristo, esse ato de fé, ele se transforma num ato de afeto. Você troca o entendimento, que é pela oração meditativa, principalmente numa coisa intelectual, a oração meditativa, né? O Cristo está indo lá no teu intelecto. Você começa a usar agora a vontade. Então, enquanto que a oração meditativa, que é o segundo grau de oração, ela é mais intelectiva, é mental, ela é chamada de oração mental também. Agora, na oração afetiva, ela é mais da vontade. Agora é a tua vontade. E a vontade, a gente viu em outras aulas, é quem que age na vontade? O Espírito Santo? Não, o Espírito Santo. Lembra? O Pai se contemplou, teve um ato de consciência de si mesmo e gerou o verbo. Então o verbo tem a ver com o intelecto, certo? Os dois se amam mutuamente, surge o Espírito Santo. Então o Espírito Santo tem a ver mais com o amor. O amor está onde? Está lá na vontade. É a vontade quem ama. É a vontade, claro, sempre tem sempre tem a parte do intelecto, obviamente. Porque quem apresenta o objeto para a vontade ela é cega. A vontade é cega, ela não descobre as coisas por si mesma, ela precisa que alguém apresente o objeto para ela. Quem apresenta o objeto é a inteligência. Então a inteligência apresenta o objeto, o Cristo. A luz do Cristo, depois o Cristo. A inteligência ama aquele objeto. Só que para ela amar o objeto, que agora é apresentado pela inteligência, que é o Cristo, que é a luz do Cristo, depois o Cristo, ela precisa de uma ação do Espírito Santo. Ela amar verdadeiramente aquilo ali, certo? Então, para eu amar um chocolate, por exemplo, a minha inteligência tem que mostrar para a minha vontade que ele é uma barra de chocolate maravilhosa, tá ali, então eu quero, vontade de comer. É por isso que quando a gente mais a gente tem fé, mais a gente recebe os dons do Espírito Santo. Isto. Mas a gente fica mais a tua inteligência na oração, mais a gente recebe graças do Espírito Santo. Exato, mais a tua inteligência apresenta os objetos que são as verdades primeiras, né? E apresenta mais claro. As coisas são apresentadas mais claras para a tua vontade, né? E aí, onde está o Cristo, está o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo ele age na tua vontade também. Isso que o pessoal chama de efusão do Espírito Santo. Aí você ama. Na verdade, é a ação do Espírito Santo, né? Eu tentei achar essa efusão do Espírito Santo e não achei lugar nenhum.
Mas é o que eles querem dizer, entendeu? Então quando a minha vontade, então ela pegou o coração do Espírito Santo, eu começo a amar mais as coisas divinas, né? É o que chama de efusão, né? Mas isso é uma coisa natural da oração, você não precisa fazer uma coisa diferenciada para chegar nisso aqui. Você chega isso naturalmente, você fazendo os graus de oração, entendeu? Tá? Entenderam essa parte aí? Porque a passagem da oração meditativa, que é o segundo grau de oração, para ter pro terceiro grau de oração, que é a oração afetiva, nem sempre é muito claro para a gente. Nem sempre é uma coisa assim, tipo, da oração vocal para a oração meditativa é muito claro, né? Tu vai dizendo Pai Nosso, tu tá falando com o dedo, fé, tu vai colocando teus problemas, tu tá conversando com Cristo mesmo, com a Trindade inteira, né? Tu tá conversando, depois tu para, que tu vai começar a ler o Evangelho, né? Começa a meditar, outra coisa, né? Então a passagem de uma para outra, da primeira para a segunda é muito clara. Da segunda para a terceira é uma coisa gradual. Tu vai sentindo com o tempo. Tu vai sentindo conforme você vai tendo duas coisas. A perseverança, né? Tu vai perseverando na oração, tu vai começando a sentir que da tua oração meditativa vai surgindo uma outra coisa, que é o afeto. Começa a amar aquilo ali. Sempre suavemente, né? Progressivamente, tu vai amando cada vez mais o Cristo. Quanto mais você persiste na oração, mais você começa a ficar mais concentrado, maior é o grau de recolhimento, e você vai tendo esses atos de afeto cada vez mais intensos, certo? Eles dizem que na oração afetiva você percebe sutilmente uma força interior que vem de dentro de ti. Depois que tu faz a meditação, tu está meditando ali, tu começa a perceber que tem uma luz, perceber que tem o Cristo, aí tu começa a perceber que tu está amando aquilo ali, tu tem um afeto por aquilo ali, para o Cristo que está te iluminando. Tu sente que vem uma força interior, que eles chamam de encrateia. Encrateia é uma força interior que te move para você amar mais, para você ter um afeto maior pelaquela verdade que tu está meditando, que tu meditou, pelaquela luz, pelo Cristo, né? Então tu percebe essa força. É difícil descrever isso aí, né? Tu vê que eu estou tendo dificuldade para descrever para vocês isso aí, porque isso aí é experiência, tu tem que fazer para você. Mas se você tem mais ou menos o caminho das pedras, tem as partes, onde é que eu estou mais ou menos na minha oração. Opa, agora, hoje eu fiz um afeto. Fala mais um pouquinho sobre a encrateia. A encrateia essa é uma força interior que surge. Porque tu vai meditando a palavra ali, tu vai percebendo aquela ali, a luz, o Cristo, né? E tu vai se recolhendo cada vez mais. Tu aumenta quando você começa a orar, você está agitado, tu tem que ligar o ar-condicionado, tu tem que pegar a Bíblia, tu tem que se ajeitar na cadeira, tu está agitado ali, tu está preocupado com várias coisas. Aí tu vai, uns pouquinhos, tu vai entrando na tua cela interior, aí tu faz tua oração vocal, tu já está dentro da tua cela interior, aí tu já entra um pouquinho mais de recolhimento, tu já sendo preparado para ler o Evangelho. Aí naquela leitura do Evangelho tu começa a perceber outras coisas, que é a luz, é o Cristo. E aí tu está já num recolhimento muito maior já afastou as coisas do mundo, já está recolhido, muito recolhido já. Já passou aí 15, 20 minutos dele, que tu está orando, né? 30, sei lá. E aí você começa a sentir que surge uma força interior de ti. O que é essa força? Mas é o afeto, né? É o que ele chama de encrateia, que você sente que tem uma força. Ou não sente nada, mas tem uma força agindo, pode ser que tu não esteja consciente ali, mas... né? Mas é essa força interior, então, que é esse afeto, essa coisa diferente, que antes não tinha, que agora tem, né? Armadilhas, né? Então, tem duas armadilhas que a gente tem que cuidar. A primeira é a gente forçar para ir para você entrar na terceiro grau de oração. Tu tá lá meditando e você força, você não tá pronto, mas você força para querer ter um sentimento de amor pelo verbo, né? Faz meio que com violência, assim, né? Aquilo ali, então tu não pode forçar.
E a outra é retardar muito na meditação. Porque no segundo grau de oração, tu usa mais tua inteligência, tu está meditando, está tentando entender aquilo ali, entender aquela verdade que está ali. No terceiro grau de oração, é mais a vontade daí, né? Então, muda as coisas. Então, tu não pode querer ficar muito tempo na meditação. Quando você percebe que já está a meditação, já está aí, tu percebe assim, que agora eu tô mais recolhido, tô mais interessado no verbo agora, no Cristo, na origem da luz agora, tô mais interessado. Isso aí Tu tem esse equilíbrio da inteligência. E aí tu forçar o amor. isso, esse equilíbrio da vontade. Por isso, porque a oração é uma coisa natural, é suave, não pode forçar e nem retardar. Fato leve. É que nem na oração vocal, tu está fazendo a oração vocal, depois tu já tá pronto para fazer a oração meditativa e tu continua ali querendo conversar, ali, falar coisa, encontrar problema, tentar, entendeu? Ou também, tô pronto, quero ler, e aí tu fica retardando, ou tu fica querendo ir muito rápido, né? Tá? Eu posso fazer a oração de afeto já direto, né? Tipo, eu comecei, fiz um recolhimento aqui, sei lá, eu tô muito recolhido, fiz oração, e fiz lá uma oração vocal lá e eu já quero fazer uma oração de afeto. Ele diz que isso é ruim de fazer. Por quê? Porque a vontade, que não foi para você, a vontade é cega. Tu tem que ter alguma coisa que a tua inteligência mostra para a tua vontade. Então você tem que partir sempre de uma leitura. Então, primeiro tu faz a meditação, nem que a tua meditação seja muito rápida, mas você tem que ter objeto. Qual é o objeto? Entendeu? Tem que ter alguma coisa que você possa apresentar para a tua vontade para ele amar. Claro que vai chegar a hora que ele vai esquecer aquilo ali e vai chegar no Cristo, né? Mas sempre tem que partir da oração meditativa, né? Tá? Então o intelecto sempre tem que mostrar para a vontade o seu objeto, né? Quer dizer, que é a matéria da oração afetiva, quer dizer, da onde você vai partir, né? Então aqui é algo espontâneo, algo, tá? Vantagem, né? Tem um alívio para a alma. Então se tu ficar muito na oração meditativa, tu cansa, né? Então tu deixa daí ser levado por um recolhimento maior, perceber aquela força interior, o afeto. Então isso dá um alívio para o teu intelecto. Agora deixa a tua vontade agir, né? Tu vai perceber esse amor é uma união mais intensa, né? Com Deus. Tu vai perceber que vai ter aumento da caridade, aqui importante é que é o seguinte, ó, eu fico falando, hein? A oração afetiva, tu vai perceber, como é que eu percebo que a oração, que eu estou no terceiro grau na terceira morada e eu estou já na oração afetiva, eu estou conseguindo fazer uma oração afetiva assim, né? Tu vai perceber quando a tua vida inteira muda. A tua vida inteira vai ter que mudar. A tua vida inteira vai ter que mudar. Por isso que ele diz ali, que diz duas coisas, perseverança. Tu só vai conseguir chegar na oração afetiva se tu tiver uma perseverança. Tu rezou hoje, daqui 15 dias tu vai rezar de novo. Aí daqui não sei quando vai rezar de novo, tu não vai chegar na oração afetiva, provavelmente. Tu vai ficar lá na oração vocal e na meditativa. Com a perseverança tu vai entrando mais para dentro da morada, terceira morada. Tem que ter a perseverança, né? Que chama-se hipomoné. A hipomoné chama-se perseverança, tá? Então tu vai ter que ter a hipomoné, que é a perseverança. E segundo, tu tem que orar o tempo todo. Orar o tempo todo. Nós vamos entender o que é orar o tempo todo quando chegar que agora no próximo grau de oração, que é a oração de simplicidade. Mas então, para você chegar na oração na terceiro grau de oração, tu tem que ter a perseverança, né? A perseverança. E a perseverança, aí vai estar lá em 2 Pedro, que eu vou ler aqui para vocês. Ó, na Epístola de São Pedro, ó. Por isso mesmo, aplicai toda a diligência em juntar à vossa fé, juntar à fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o autodomínio, ao autodomínio a perseverança e a piedade. Então, tudo começa pela fé. A nossa relação sempre começa pela fé. Então, tendo fé, já é o primeiro degrau. Com a fé, vai vir
me perdi, fé, vai vir a virtude, né? Começa a ficar mais virtuoso, começa a ter mais temperança, começa a ter mais justiça, né? Começa a mudar aos pouquinhos, né? A virtude vem o conhecimento, quer dizer, eu começo a conhecer ali a luz, começo a conhecer mais o Cristo, começo a conhecer as verdades que estão escritas ali, né? Então até aqui, e ao conhecimento do autodomínio. Então, na hora que eu conheço a palavra, eu consigo ter um autodomínio mais de mim, eu consigo me conhecer melhor, eu consigo me conhecer sabendo que eu estou numa luta, num combate espiritual, eu consigo conhecer que eu tenho as armas, eu tenho as coisas que me protegem nessa luta, né? Então, eu estou me conhecendo, né? Ao autodomínio, aí vem, então, até da fé, virtude, conhecimento e autoconhecimento ainda é a segunda morada. Nós estamos no ato de fé ainda. Quando eu começo a perseverança, aí eu começo a entrar na terceira morada. Eu estou perseverando, estou rezando todo dia. É a perseverança, né? E depois da perseverança vem a piedade, daí depois vem o amor fraterno, mas daí já é lá nas moradas mais profundas. Aí a piedade, que é a piedade, o amor fraterno, e depois o amor de caridade, que é o amor ágape, né? Então essa aqui é a escadinha de São Pedro. A escadinha de São Pedro, que é a mesma, são as mesmas moradas de Santa Teresa e são os mesmos graus de oração, só falado de maneira diferente, né? Então a perseverança está lá no meio da escadinha de São Pedro. É quando eu passo da meditação, que é o conhecimento da Escritura e o autoconhecimento, né? Eu já começo a ter a perseverança, né? Até aí é muito complicado. Conseguiram pegar mais ou menos a unidade? Então a passagem, o que tem que ficar aqui é a passagem da meditação para o terceiro grau de oração, que é aquela força interior que vem, ao invés do ato de fé, agora eu estou tendo um ato de afeto, tá? Perigos da oração oração afetiva. Forçar muitos estímulos sensíveis, às vezes tu ganha estímulos sensíveis, né? Então você forçar, essa oração ela não trata na verdade do sensível, ela trata da vontade, então você não pode priorizar o sensível, sei lá, começa a chorar, começa a sei lá, tem alguma coisa sensível, frio na barriga, crer-se adiantado na vida de oração, né? Então, eu percebo que eu estou sentindo aqui um amor por Cristo, um amor pela palavra, pelo que eu estou lendo, né? Então, quer dizer, estou muito adiantado, ele está lá na terceira morada já, né? Então isso é perigoso, né? A gula espiritual normalmente surge aqui nessa morada, aqui na terceira morada, que é a oração afetiva. O que é a gula espiritual? É quando você busca muito o prazer sensível, porque Deus te dá o prazer sensível ali para te estimular, né? Te dá o prazer sensível. Só que tu começa a orar querendo chegar muito rápido na relação afetiva para buscar o sensível, uma lágrima, um sentimento de, sei lá, um ataque cardíaco, sei lá, alguma coisa, né? Uma vontade de gritar, uma vontade de, sei lá, né? E aí você começa eu queria rezar só por causa disso aí, né? Isso chama de gula espiritual, né? Porque é isso pelo sensível. Viciado. Então aí que leva ao que o São João da Cruz chama de noite escura dos sentidos. Deus percebe isso aí que tu está indo para o caminho errado e tu está tão acostumado com o sensível, que Deus ele te deixa em noite escura sensível, ele corta o sensível. Aí você tem a impressão de que a tua oração está tendo mais efeito, né? O que tem que fazer? Vai acontecer duas coisas: ou você vai acreditar que a tua oração não está fazendo mais efeito, você abandona, ou você vai continuar rezando, né? Vai continuar persistindo, e aí você consegue evoluir. Então, se você um dia tiver uma coisa sensível nas orações, de repente de uma hora para outra não tem mais, segue. Deus está te colocando na noite escura dos sentidos. Deus está fazendo isso de propósito, para te testar, para te provar que você não está só procurando sensível, né? Tá? E tu pode também negligenciar a oração meditativa, o ato de fé, porque você está muito no sensível. Então tu começa a negligenciar, fazer a oração meditativa muito rápido para chegar no que nós já falamos, né? Então isso é ruim. E o fruto dessa oração que eu falei para vocês, é esse que eu já tinha mais ou menos relatado. Então é a mudança da vida inteira, né? Tu vai perceber que você vai ter aquele autoconhecimento, né?
São Pedro disse, né? Então tu vai ter o conhecimento e o autoconhecimento, e depois vem a perseverança. Aí tu começa a se autoconhecer, tu começa a conhecer primeiro as coisas mais básicas, assim, por exemplo, o meu trabalho, como que eu estou fazendo? A minha função de Estado, que chama, né? Meu trabalho, como é que eu estou fazendo? Eu estou fazendo bem feito o meu trabalho. Então tu vai sentir uma necessidade de realmente fazer bem feito, né? Então, por exemplo, chega lá alguém que vai, tu é escrivão lá, aí tu vai, alguém chega, foi assaltado e tu vai lá relatar para ti o assalto, coisa e tal, e você, tu tem o hábito de fazer tudo meio corrido demais, entendeu? Ouvir rápido, porque é mais um caso. Ouvir rápido, escrever, achar uma metade ali para se livrar. Aí tu vai se perceber, não, mas isso não está certo, eu tenho que começar a fazer mais perfeito aquilo que eu faço, entendeu? Ou mais simples ainda, tu faz uma comida, por exemplo, a tua esposa faz uma comida para ti, ela tem, não, mas essa comida eu tenho que fazer muito melhor, eu tenho que me dedicar mais a isso aqui, não posso fazer como eu faço sempre, de qualquer jeito, eu tenho que pôr um pouco mais de amor nisso aqui, né? Então as coisas do Estado, você vai começando a notar que tu vai ter... Hã? Foi bom ter falado isso. Eu tô aqui para te ajudar, velho. Eu falei pra ele, posso ser mais perfeito, eu sou perfeito. Mas será que não é porque tu tá rezando muita Ave Maria na rua? Também. Aí tu vai começando... Aquela aula que ficou ruim. Aí tu vai, então isso das coisas do dia a dia nosso, mas tem coisas que você vai começando a, como tu tem um autoconhecimento, então, a escadinha de São Pedro que é? Começa pela fé, aí começa pelo conhecimento, daí depois vem o autoconhecimento, depois vem a perseverança. Então, o conhecimento vai ter o autoconhecimento. Tu vai se autoconhecendo as tuas imperfeições, por exemplo. Tuas imperfeições. Onde é que estão minhas imperfeições? Tu vai se conhecer. Eu tenho uma imperfeição aqui, ó. Ou eu tenho uma imperfeição lá na minha concupiscência, eu tenho uma perfeição lá na minha ira, eu tenho uma perfeição na magula, tu vai se autoconhecer. E você vai, como se fosse uma... Porque aqui já começa um pouquinho, depois na outra vai começar um pouquinho da coisa infusa, mas sempre tem alguma coisa infusa assim que Deus vai te ajudando. A oração infusa começa depois, no 5º grau de oração. Mas antes, aqui, nisso do que nós falamos, já tem um pouquinho de infuso. Você pode ter uma prudência infusa já. Deus já pode te mostrando as coisas para você ir se consertando, né? Claro, não estamos nem falando do pecado mortal, porque se tu tiver pecado mortal, nós nem estaríamos falando disso aqui. Isso aqui já está longe disso aqui, né? Nós estamos dizendo, aqui nós já estamos dando como pressuposto que você está em estado de graça. Né? Então tu vai percebendo isso. E aí você vai tentando corrigir as tuas imperfeições, vai tentando corrigir as coisas do teu dia a dia. Tu vai ver que a tua vida vai melhorar. A tua vida vai dar um salto de qualidade na tua vida. Tu vai tentar... vai acontecer contigo uma coisa que é o fruto da fé, que é a pureza. Tu vai começar a se purificar. Se tudo que é ruim, você vai tentar eliminar, tu vai tentar se livrar daquilo ali. Desde uma imperfeição, né? Porque aquilo lá que eu disse para ti, você vai fazer lá, tu é advogado, tu vai fazer lá uma inicial lá, tu tem um padrão, mas de repente tu começa a perceber que você podia fazer melhor, você podia se dedicar um pouco mais, entendeu? Não para o teu bem, mas porque você já está visando a caridade, a fraternidade, que é o amor fraterno, e depois o amor de caridade, que é o último grau de oração. Já tem uma seta, já as coisas estão, entendeu? Né? Quando ela faz a comida melhor, caprichar no bife a próxima vez, não é para ela, o marido dela, né? Quando tu faz o teu trabalho melhor, não é para ti, é para o próximo, é o amor fraterno, entendeu? Quando a Clara, por exemplo, vai fazer uma fisioterapia lá, ela, não, mas eu vou me dedicar um pouquinho mais aqui, vai ficar melhor. Eu já faço bem, mas eu vou fazer um pouquinho melhor. Dá para fazer melhor, entendeu? Acho a preguiça que é o pecado. Sim, tudo é também. Porque quando você persevera, você está combatendo a preguiça, negligência, né? A tibieza, né? Então tu vai aumentar tuas virtudes, vai diminuir teu egoísmo, né? Tua vanglória, né? Tu vai ter a necessidade de purificação, né? A necessidade de aperfeiçoamento, execução das coisas do próprio Estado, né?
Então esse é o principal fruto da oração afetiva, quando você percebe que a tua vida está mudando. Sem tu querer. Entre aspas. É sutil, mas você vai ter que perceber. Não, tem que perceber. Não, vai perceber. Porque minha vida está mudando. Não é nada forçado. Não é nada, não. Não é que eu chego e eu digo, hoje eu vou precisar trabalhar melhor, não. Eu vou perceber que eu estou trabalhando melhor. Claro que aqui ainda o primeiro, segundo, terceiro, quarto grau de oração, nós estamos ainda na via asséptica, que depende muito de ti. Claro, depende de Deus também, porque a gente está vendo que Deus está agindo. Depende de Deus, mas depende de ti. É a partir do quinto grau de oração que daí não depende mais nada de ti, que daí é a parte difusa, que daí eu não vou entrar. Mas agora depende de ti também. Você tem que ir lá no teu trabalho, as coisas que tu faz, tem que pôr a tua vontade a servir disso aí. Não, mas estou dizendo em relação ao fruto da oração. Vai ser uma coisa que vai acontecer contigo. Só que tu tem que pôr a tua vontade a participar disso aí. Porque senão Deus está te ajudando e você está... entendeu? Está jogando contra. Tu tem que se ajudar. Tem que... Mas isso aí também não é o próprio Espírito Santo, por exemplo. Por exemplo, aqui, ó, que eu não cheguei nem a metade desse grau de concentração de uma oração, né? Sim. Mas isso que está falando aqui, eu vejo no dia a dia, na minha rotina, a partir do momento que a religião está se aprofundando mais na minha vida. Sim. Então, todos os momentos, as coisas eu fico assim, mas eu preciso fazer exatamente o que Sim, é porque as coisas não são departamentos aqui. Isso aqui acontece na nossa vida. Naturalmente, basta você se entregar, entendeu? Isso. Né? Basta você ter a fé. Acontece, vai melhorar quando você começar a pôr a constância, né? Que a gente chama de perseverança. Quando você começar a perseverar na oração, começar a rezar, começar a fazer, porque isso aqui, a oração não é uma coisa teórica. Tu vem aqui, aprende, então tá tudo certo, agora estou no terceiro grau de morada, terceira morada. Não, isso aqui tu tem que pôr em prática, rezar todo dia, né? Aí tu vai ver que a tua vida vai dar uma catapulta. Tu já está notando isso sem rezar. Quando você começar a rezar, tu vai ver que a tua vida vai mudar. Aí sim você vai notar isso aqui, que a tua vida mudou. Não nesse nível, né? Sim, mas tem que começar. Tem que começar fazendo isso. Por isso que tu está aqui, né? Porque alguma coisa infusa em ti já tem hoje aqui. Você já está em algum grau disso aqui porque você veio aqui. Entendeu? Só o fato de nós termos vindo aqui hoje participar dessa aula já é um ato de fé isso aí. O Cristo já está iluminando a tua mente e está forçando a tua vontade a amar isso aqui já. Entendeu? A oração sempre faz presente, né? Sim. Eu digo nesse nível de concentração, né? Mais meditação, assim. Sim. Nós lá em casa a gente costuma muito rezar em família, como tu disse. Isso tem que fazer. E a gente reza com as crianças junto ali e tal. E depois a minha oração particular é aquela oração assim, mais não tão concentrada, mas assim, a hora que eu estou, por exemplo, uma coisa particular, né? De manhã acordo, aí estou indo me direcionando ao trabalho e estou rezando aqui, todo o tempo. Entendeu? Até chegar no trabalho. Sim. Não nesse nível de concentração. Sim, porque a gente não consegue se concentrar dirigindo, né? Sempre faz parte da vida. Mas não nesse nível de concentração. Aí tu vai ver que agora nós vamos entrar no quarto grau de oração. O quarto grau de oração não é uma outra morada. O quarto grau de oração que é a oração de simplicidade, não é uma outra morada. É uma preparação para a quarta morada. Que daí já começa a parte difusa. Que daí é Deus que vai querer. É tudo com Deus daí, não é mais com a gente. É tudo com Deus. Então a oração de simplicidade. O que é a oração de simplicidade? É aqui que vai entrar daí aquela parte de orar sem cessar. A oração, eu vou tentar não ler aqui, eu estou dizendo para eu ler aqui, a coisa eu vou tentar não ler, vou tentar. A oração de simplicidade é chamada de simples olhar. Simples olhar. Vamos ver como é que o Busseau deu o conceito aí, ó. Busseau. A oração de simplicidade, o quarto grau de oração, foi definida por Busseau como uma simples visão, olhar ou atenção amorosa dirigida a algum objeto divino, crucifixo, a imagem de Nossa Senhora,
seja Deus em si mesmo ou alguma de suas perfeições, seja nosso Senhor Jesus Cristo ou algum de seus mistérios, sejam outras verdades cristãs. Então, essa transição que a gente dá da mística, da ascética para a mística, que é feita pela oração de simplicidade, é um simples olhar. Você vai olhar qualquer coisa que você vai relacionar com Deus. Você vai ter um gosto de Deus, entendeu? Você vai passar pela igreja, você vai ter alguma coisa vai acontecer contigo ali, uma coisa simples, entendeu? Tudo tu vai relacionar com Deus. Aqui na oração de simplicidade, a tua vida inteira você vai relacionar com Deus. Tudo que acontecer na tua vida você vai dizer, isso aqui é a mão de Deus. Mas isso aí é uma coisa que é um pouco infuso já. Porque se você pegar isso só pela tua vontade, a partir de hoje, tudo que aconteceu, eu vou dizer assim, isso aqui tem a mão de Deus. Tu vai fazer 2 vezes, a terceira vez tu vai esquecer, depois tu vai lá de noite tu vai lembrar, puta, eu esqueci dele. Entendeu? Isso já é um grau mais avançado de oração. Tem que começar pelo começo, né? Porque isso aqui, as orações você vai ganhando intimidade com Deus, né? E vai chegar uma hora que você vai chegar nessa transição aqui, Deus vai ter um pouquinho de infusão de Deus nisso. Deus vai fazer você perceber as coisas como a mão de Deus está aqui. Isso aqui tem cheiro de Deus, isso aqui, né? E o Guilherme gosta de dizer, tem gosto de Deus. É gosto de Deus, né? Sabor de Deus, né? Um sabor de Deus, né? Tu vai perceber que tem um sabor. Tu vai olhar para a Virgem Maria, tu vai olhar para o crucifixo, tu vai... É um simples olhar, é você olhar e você perceber que tem alguma coisa diferente, entendeu? Claro que eventualmente tu pode olhar para o crucifixo ali, olha, o Cristo é o amor que ele teve por mim. Mas na maioria das vezes tu não vai fazer isso aí, tu vai olhar e vai passar batida. Tu vai olhar, não entrava na sala, vai ter mais Nossa Senhora ali, tu vai até lembrar, Maria, mas não vai surgir mais nada daquilo ali, não vai resultar em nada mais interiormente do que você simplesmente olhar. Você vai passar pelas igrejas, vai olhar, que tem uma igreja, e tu vai seguir andando, entendeu? A oração de simplicidade é esse odor divino que ele diz aqui no livro, né? É uma transição para a quarta morada, né? Saboreamos a oração, não tem discurso. Não é você passar por uma igreja e fazer um discurso teológico ali, aqui é a casa de Deus, porque isso aqui é o corpo de Cristo, coisa e tal, isso aqui é a parte visível da igreja. Não é isso. Vai surgir alguma coisa sem discurso, você vai perceber que tem um sabor de Deus, né? Um odor de Deus, né? Isso é revelação pura. Isso é revelação pura. E tem como alguém, por exemplo, já começar num grau mais elevado de oração, ou ir do menor para o maior, assim, colando algum? Os graus de oração, a gente pode perceber todos ao mesmo, todos. Isso aqui não é assim, eu falei de escadinha de São Pedro lá, não é uma escadinha que tu subiu o primeiro degrau, aí tu já estava no segundo degrau. E aí tu não vai para o primeiro degrau de novo, e o outro não está no terceiro degrau. Os graus, essas moradas aqui, você está dentro de todas, porque você está meditando, né? Por exemplo, tu está tentando fazer tu está lá na oração afetiva, por exemplo, tu acha que tem um gosto de Deus, e de repente que ele tu está perdendo fôlego, tu volta para a meditação, tenta meditar de novo, para ver se surge uma ideia, surge alguma coisa que te faça você ter um ato de afeto de novo, para você voltar para o ato de afeto, entendeu? Tu transita em tudo isso aí. Né? Transita. Leonardo, eles usam a escada por causa do Jacó, do Pedro. Também? Mas eles explicam que isso acontece como se fosse a rosácea aquela igreja. Aquela vitral redonda que tem na frente da igreja. É melhor explicado isso aí como a rosácea, não como uma escada. Sim. Tu está no meio, e aí pode ir para um lado, pode ir para o outro. Sim, isso aí. Então isso que tem que ficar claro, não é uma coisa assim, agora eu estou na terceira morada. Não, tu está em todas as moradas, está na primeira, tá na segunda, tá na terceira, e tu está aí querendo ir para a quarta, e aí que tu está, entendeu? Tu está fazendo tudo, só que tu está progredindo, tu estava na primeira morada antes. Agora tu continua fazendo as coisas da primeira morada e progrediu um pouquinho para a segunda morada, fazendo uma meditação, fazendo um ato de fé. De repente tu começa a fazer uma oração, um ato de afeto, bom, aí tu já entra um pouquinho mais para dentro, né? Tá na terceira morada, mas tu tá fazendo na terceira morada, mas tu tá fazendo tudo aquilo que tu fazia, tu continua rezando o Pai Nosso, tu continua
fazendo o ato de fé, tem que fazer todo dia isso aí. Só que tu vai progredindo, vai chegar uma hora que tu vai entrar mais dentro das moradas ainda, que daí é a quarta morada, por exemplo, que daí o Cristo é tudo infuso, aí Deus vai te dar infuso. Eu não estou nessa aí ainda, entendeu? Não sei como é que acontece, tem que ler os livros de mística, né? Para ver qual é a experiência das pessoas que estavam nas moradas mais profundas, né? Mas nós temos um modelo para a oração de simplicidade, nós temos um modelo. Deus, Jesus Cristo, ele é tão bom que ele nos deixou um modelo. Né? Tá confusa essa oração de simplicidade, eu não entendi direito como que é esse negócio aí, não entendi. Eu vou passar por alguma imagem, vou ver uma rosa, vou ver um passarinho voando, vou ver aí, ali eu vou sentir alguma coisa, é isso mesmo. Mas tem um modelo que Deus deixou isso como modelo, porque isso tudo que eu estou falando para vocês é muito complicado. É muito complicado, né, claro? Muito complicado. Muito complicado. A teoria é complicada. Olha aqui, ó. A teoria é complicada, mas a prática é fácil. A prática é fácil. Já tentou fazer isso aqui? É difícil? A teoria, a prática é outra. Não é tão difícil. Você precisa se concentrar, fazer a tua cela interior ali, você... Deus me dá fé, Deus me dá fé, eu creio em ti, me dá fé, me dá o Espírito Santo para que minha vontade possa estar ordenada para te amar. Aí tu reza um Pai Nosso ali, bem demorado, né? Tentando entender, aí depois tu passa para ler o Evangelho e começa, eu entendi isso aqui. Isso é natural, está acontecendo, não é difícil. Hã? Não, tu pode fazer uma coisa forçada no começo, tu pode, mas depois vai virar uma coisa natural, né? Depois vai virar uma coisa natural. Outros dias é mais difícil. Sim, mas a vida é assim. E daqui um pouquinho tu já está na oração afetiva, tu tá amando aquilo ali, eu entendi isso aqui, tu amando Deus, Jesus Cristo fez eu entender isso aqui, que nós estamos no combate, nós estamos numa vida de combate aqui, na minha guerra espiritual, ele está dizendo que a minha arma aqui é a oração. Oração e eu tenho que rezar o tempo inteiro, a minha arma é a palavra, é isso que eu estou lendo aqui, a palavra, né? Isso não é difícil. Basta você entender, né? E o Cristo vai, se tu tiver fé, ele vai fazer tu entender, porque tem a ação de Deus aí também. Mas tem um modelo para a oração, para o quarto grau de oração, que é a transição para você entrar na contemplação infusa, que é o quinto grau, né? Contemplação infusa. Quem chuta? Eu já falei isso aí umas vezes. Para entrar no quinto grau? Não, para entrar para o modelo da oração de simplicidade. Tem um modelo, Jesus Cristo deu um modelo. Aí eu falei que isso tudo que eu estou falando para vocês parece muito complicado a teoria. E realmente é muito complicado. Mas a prática não é tão complicada. E Deus deu um modelo para a oração de simplicidade que uma criança faz. Não. Silêncio. Coisa mais simples. Silêncio. Mais simples que o Pai Nosso. O silêncio faz parte, mas o silêncio não é o modelo. Porque senão o preso estaria sempre na oração de simplicidade. O preso que está lá, preso numa cela, lá num calabouço. Silêncio? Não, silêncio não é. Não sei. Silêncio faz parte. Silêncio faz parte. Ele é um pressuposto, ele está em silêncio. Ou não também. Ou não. Só no Padre Pio ele estava sempre na oração de simplicidade. Terço. Não. Estava sempre usando terço. Não, gente, o que é nosso diamante? Ela? Nosso diamante? Qual é o nosso Eucaristia. diamante? Não, Nossa Senhora não é nosso diamante. Eucaristia. Tem algo que é maior que a Nossa Senhora. Eucaristia. A Eucaristia. A comunhão eucarística é o nosso modelo para a oração de simplicidade. Quando você quiser fazer uma oração de simplicidade, tem que se comportar como se você tivesse aquele comportamento. Claro, na igreja é difícil porque tu comunga, a pessoa continua cantando e daqui 30 segundos tem a oração. Oremos, aí tu tem que levantar, não é? Mas quem consegue ficar um pouquinho mais ali já percebeu que tem um amor ali que não é natural, é uma coisa sobrenatural. Todo mundo já percebeu, todo mundo já comungou aqui, né? Tem uma coisinha que que é diferente, né? Não tem? Mas a nossa oração quando a gente comunga é de adoração, né? Não é para ficar outras coisas. Não, é só para adorar, dizer Cristo, eu acredito em ti e amar o Cristo. É amar. Amar o Cristo, é aquele amar. Claro, a gente começa, Cristo,
Cristo, aceita esse coração da Nossa Senhora, né? Não sei se vocês fazem isso, mas eu faço. Antes de comungar. Eu falo, não sou digno de estar. Então, antes de comungar, eu vou lá, eu falo para a senhora, Nossa Senhora, você é a mãe de Deus, você é minha mãe também, então me empresta teu coração, porque eu posso comungar o Cristo. Peço 3 vezes, aí eu vou lá, comungo, e enquanto eu estou voltando, eu estou dizendo para Cristo, esse coração não é meu, o coração da Nossa Senhora, é uma bicha minha, né? E aí depois eu me ajoelho e eu agradeço, né? Cristo, muito obrigado por fazer presente aqui, né? Em corpo, alma, em divindade, né? Você está aqui comigo, aqui, fisicamente, tu está tocando em mim aqui, né? E eu estou te tocando, porque tu acredita que o Cristo é real, tu está tocando nele, né? Então, eu muito obrigado, faz uma ação de graça ali e você demonstra a tua fé. Cristo, eu acredito, eu fico ali, Cristo, eu acredito que essa hóstia é o teu corpo, é o teu sangue, eu acredito. E depois eu não falo mais nada. Eu tento fazer isso por 5 a 8 minutos, que é o tempo que a hóstia está ali agindo, enquanto o meu ácido clorídrico não dissolve a hóstia. Nesse período ali eu tento ficar ali em concentração e daí a maior parte do tempo eu fico ali recolhido, tentando amar aquilo, tentando ter um afeto pela Eucaristia, né? Tendo amor para aquilo ali, estou amando isso aqui, eu amo, te amo, Cristo, te amo, eu amo a Eucaristia. É isso aí que tu tem que fazer. Só que agora não é esse amor não é pela Eucaristia que tu está fazendo, é pela palavra. Quando tu vai orar em casa, tu não tem Eucaristia ali mais, né? Tu não comungou, né? Tu comungou lá na missa. Ali quando tu tá orando em casa, tu não tá com a Eucaristia. Tu tem uma outra coisa agora. A Eucaristia é o modelo. O modelo que tu vai fazer agora, que é amar a palavra. Que é a própria voz de Deus. Né? Entenderam? Entenderam mais ou menos? Então aquele ato de recolhimento que a gente tem, lá na Eucaristia, na comunhão eucarística, aquilo ali é o modelo para nós fazermos a oração de simplicidade. Então por isso que quando a gente reza, a gente tem que ficar pelo menos de 8 a 10 minutos em casa, quando está fazendo a oração, nessa oração de simplicidade. Depois que você terminou essa oração de simplicidade, daí tu fez o sinal da cruz, uma Ave Maria, terminou a minha oração, eu fiquei ali 30 minutos, 40 minutos, terminou toda a minha, comecei a minha oração, chegou na oração de simplicidade, fiquei lá 5, 6 minutos, tentando fazer aquilo que eu fazia na Eucaristia, né? Fazendo ali, mas agora eu não estou com a hóstia em mim, eu não sou mais no sacrário, minha barriga não é mais no sacrário, agora eu tenho a palavra, lá eu tenho a hóstia, aqui eu tenho a palavra, certo? Aí você termina a tua oração, mas na verdade tu não termina a tua oração, tu vai para a vida agora, não vai? Tu acordou às 6 da manhã, fez tua oração, agora tu vai trabalhar. Essa oração de simplicidade tu vai levar para o resto do teu dia. Um pouco pela tua vontade, pelo teu empenho, pela tua perseverança, um pouco porque Deus já vai te infundir um pouquinho da graça infusa para você poder, em todas as coisas, olhar e ver que tem a mão de Deus. Certo? Um exercício que dá para fazer para a gente tentar manter isso aqui durante o teu dia é você pegar o evangelho que você leu e você guardar o ponto que mais chamou a atenção e ficar relembrando aquilo ali. Então, por exemplo, nesse que eu li aqui do Efésios 6, o que mais chamou a atenção? Que nós estamos num combate espiritual. Então, tu pode toda hora lembrar: eu estou no combate espiritual. Meu combate é espiritual. Tentar lembrando toda hora, entendeu? Eu na oração de manhã, por exemplo, que eu oro, né? Eu lembro de uma missa ali do Padre Pedro, ali, que ele falou, e aquilo ali ficou gravado, né? Eu falava, cadê ele falar, porque a gente não sabe o que falar, né, nesse momento. Aí uma missa que ele estava esperando, ele falou assim: olha, sempre quando você rezar pela manhã, você diga, a Deus, a ti entrego o meu coração, a minha vida e o meu dia. Ele falou. Isso aí. Eu lembro disso. Me lembro disso? Eu lembro de uma missa que ele falou. Aquilo eu gravei e não esqueci. Gravei também, não esqueci mais. A partir daquilo eu comecei a, assim, todos os dias fazer isso. Olha para o céu, Deus, eu te entrego o meu coração, minha vida, me guia. É isso aí. Aí ele falou, me guia no final. Né? Só que tu tem que pegar mas tu pode usar, essa é uma jaculatória, tu pode pegar isso aí e em vários momentos do teu dia
você lembrar disso aí. É, Você vai estar treinando a lição de simplicidade. vou ter que. Vai lá, terminar. Vai chover, não pode. Tá, pessoal, certo? Não. Certo? Só... Então tá, eu acho que deu para encerrar, eu acho que deu para entender mais ou menos, né? Deu 1 hora certinho. Isso aqui tem que pôr em prática, né? Tem que pôr em prática. Oração é uma coisa que a gente pôr em prática, tem que pôr em Fazer prática. a oração. Vou fazer a oração. Vamos fazer. Então, obrigado, Deus, pelo nosso curso de oração. Espero que tenha servido para vocês. Para mim, certamente serviu, e que para as pessoas que vão assistir em casa, que tenha servido. Vamos pedir intercessão da Virgem Maria, intercessão da Santa Teresa Menino Jesus, São João da Cruz, Santo Tomás de Aquino, São Pedro, São Paulo, para que rezem por nós, né? Rezem pela nossa salvação, que façam tudo que for possível para o nosso bem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite. Boa noite, mãe.